1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Aleluia. Glórias a Deus. Estamos nos últimos dias, não tem como duvidar. Aleluia. Quer dizer, eu nunca duvidei. Agora, nos tempos atuais, eu não duvido mesmo. Glórias a Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de que usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração e santificação. Vamos repetir o versículo 1, que diz assim: mas o Espírito Expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Glórias a Deus. Aleluia. Pode se sentar? Quer dizer, está todo mundo sentado. Glórias a Deus. Aleluia. Já está no automático. Glórias a Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Aleluia, Jesus. E é uma palavra eterna. Por que eterna? Aleluia. Porque Aleluia. antes de eu nascer e de você nascer, a palavra de Deus já existia. Aleluia, Jesus. Antes de nós vir a esse mundo, segundo o que está lá em Jeremias, diz Deus falando para Jeremias: Jeremias, antes de tu nascer eu já te conhecia, e as nações é do meu propósito te apresentar como profeta. Aleluia. Glória. Imagine quantos tempos já se passaram, quantas épocas. Vamos fazer uma contagem desde Adão e Eva até os dias de hoje. Glórias a Deus. Imagine quantas pessoas já vieram a este mundo e já partiram desta vida para outra. É gente que vem, é gente que vai. É gente que vem, é gente que vai. É criança nascendo no hospital e é ser humano sendo sepultado no cemitério. É criança nascendo no hospital e é ser humano sendo sepultado. Aleluia. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus não muda. Os homens têm procurado nem mais é porta larga. Agora já é avenida asfaltada. Está podendo tudo. E a Bíblia diz: se não for conforme está escrito, nunca herdareis o reino dos céus. Vai herdar o inferno, mas o céu não vai herdar não. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus está com pressa para libertar, para salvar, para fazer a obra. Só que há multiplicação de demônios sobre a face da terra. Por isso que está escrito aqui, ó: Paulo envia a carta a Timóteo. Aleluia! E começa a alertar Timóteo. Prefácios e saudação, está no início da epístola de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Timóteo, meu verdadeiro amigo e filho na fé, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Paulo dá uma alerta a Timóteo, que ele estava confrontando
Existe uma caminhada missionária onde Paulo estava indo, e o próprio Paulo testificou na Epístola de Corinto, dizendo: eis que o mensageiro de Satanás apareceu para que viesse me atrapalhar a obra, para que eu não viesse chegar até vós. Como Paulo não tinha como chegar a Timóteo, por causa das adversidades, dos adversários que tinham se multiplicado, Paulo escreve uma carta a Timóteo, e no versículo 1 ao 5 você vê, Paulo escreveu assim: Timóteo, meu filho, escute. Mas o Espírito expressamente diz, Timóteo, que nos últimos tempos apostatarão coisa da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aleluia! Timóteo bota a mão na cabeça, creio eu. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí Timóteo se lembra das palavras de Jesus: casca de demônio só sai com jejum e oração. Timóteo começou a perceber, através da visão e revelação que Paulo envia até ele, escrito aqui, que estava surgindo, glórias a Deus, estava surgindo espíritos enganadores e com doutrina de demônios. Não tem nada a ver. Pode isso, pode aquilo outro. Deus só quer o coração. Se preocupa não. Você tem que ficar bonita pro mundo. Você tem que ficar bonito pro mundo. As doutrinas de demônios e as pessoas se apostatando da fé, dando ouvido a esses espíritos enganadores. Glória a Deus! Aí aparecem outros enganadores também, dizendo que não tem problema nenhum, um pouquinho do vinho, que faz bem pro coração. A única coisa, irmão, que faz bem pro coração é a palavra de Deus. Salmista fala: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glórias a Deus. Aí estão esses homens por aí, apostatando da fé, com espíritos enganadores, ensinando doutrina de demônios. A Bíblia diz que o ungido sacerdote levita separado não pode tocar nos manjares do mundo. Vê lá, Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos combinam: o negócio é o seguinte, gente, não vamos tocar nos manjares do mundo não. Aí os amigos de Daniel: mas o que é isso, Daniel? Que manjares são esses? É a talagada do rei. É a talagada do rei. É as comidas oferecidas aos ídolos. Não vamos tocar nisso não. E como é que a gente vai fazer, Daniel? Vamos só se alimentar de verdura, de fruta, e vamos ficar mais saudáveis do que os outros. Os eunucos do rei ficaram preocupados: ó, o rei mandou trazer talagada para vocês e comida oferecida. E o Daniel disse: não, a gente não quer isso não. A gente não pode tocar nisso daí não. E o que eu vou fazer, Daniel? Traz só fruta e legume, vocês vão ver a diferença. Ah, vocês vão enfraquecer não, mas não vão enfraquecer não. E a Bíblia diz que Daniel e seus amigos ficaram mais formosos do que já eram, do que aqueles que estavam tocando nos manjares do rei, nos manjares do mundo. Glórias a Deus. Irmão, já vai fazer mais de 20 anos que eu estou na casa de Deus. Várias pessoas me convidaram para estar lagado da bebida, até pastores mesmo. Não tem nada a ver, meu filho, só um pouquinho, só pro coração, tu pode acabar infartando. Eu falei: eu vou infartar se eu beber isso aí. Aí eu vou ter um infarto espiritual, vou acabar desviando no mundo. Aí falaram que só um pouquinho. De lá de ano então começa a desviar um montão, já está desviado. Aí bebe daqui, come dali, aí daqui a pouquinho vai na tiazinha, aí daqui a pouquinho vai pedir alguém para ler a mão. Não para dar sorte. Aí daqui a pouquinho vai lá e joga no bichão. Aleluia. Isso é doutrina de demônios. É o que diz aqui, mas o Espírito expressamente diz. Sabe o que quer dizer? O Espírito está com pressa. Expressamente ele está com pressa. Mas que pressa é essa, irmão? Para avisar, para alertar, para salvar as almas. Só que muitos que não quiseram ouvir, apostataram da fé, deram ouvido a espíritos enganadores e agora estão na doutrina
doutrina de demônios.